Então vamos lá, esse é o primeiro vídeo da sequência de vídeos que eu vou disponibilizar para você aqui durante esse ano de 2018, no qual eu me comprometi a ler 48 livros no ano de 2018, e todos esses livros que eu for ler, eu vou criar um vídeo aqui para poder compartilhar com você a minha experiência, como é que foi. E para começar essa sequência de livros, eu vou compartilhar com você o que de melhor eu aprendi no livro Quem Pensa Enriquece, do qual é um livro maravilhoso do Napoleão Hill. Então, se você ainda não leu, já deixa até uma sugestão para você ler também. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Sempre que eu fizer um resumo de um livro, eu vou deixar o link caso você ainda não tenha esse livro, para que você possa comprar também. Esse é um link meu de afiliado, então se você me acompanha aqui, você sabe o quanto que é importante também nós criamos diversas e múltiplas fontes de renda passiva. E se você puder me ajudar também adquirindo o livro através do meu link, eu vou ficar super, ultra, mega agradecido, tá bom? Se é a primeira vez que você chega no canal, se inscreve aí, deixa sua curtida nesse vídeo também, que agora a gente vai falar do livro Quem Pensa Enriquece, tá? Primeiro, eu vou falar para vocês sobre o aspecto da história do livro, tá? Eu não sei se você conhece Napoleão Hill, se você já ouviu falar sobre quem é Napoleão Hill ou não, mas qual a história desse livro, tá? Primeira coisa para você saber é o seguinte: Napoleão Hill, ele era um simples jornalista, tá? Não era ninguém lá muito especial antes dele conhecer o Andrew Carnegie, tá? E quando, numa série de entrevistas que ele estava fazendo, ele acabou conhecendo o Andrew Carnegie, que era um dos caras mais ricos que existia na época, da qual ele era vivo, né? Isso daí a gente está falando lá na década de 1920, por ali assim. Quando ele foi entrevistar o Carnegie deu uma sugestão para Napoleão Hill, que ele fala até nesse livro que essa sugestão caiu como se fosse um raio na sua mente, sabe? E ele falou que o Carnegie falou assim: Napoleão Hill, por que você não dedica a sua vida, um propósito definido para você criar uma filosofia de sucesso? Você descobrir, criar de fato, escrever uma filosofia de sucesso, sabe? E Napoleão Hill diz que essa ideia caiu para ele como um raio, assim, sabe? Como um propósito extremamente definido em sua vida, do qual ele passou a dedicar mais de 20 anos da sua vida, mais de 20 anos, gente, tem noção que dedicar 20 anos a se construir uma filosofia de sucesso. E nesse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, ele resumiu de uma maneira geral a entrevista que ele fez com mais de 25 mil pessoas, dentre elas 500 pessoas muito bem-sucedidas e outras 20 e poucas mil pessoas que não obtinham tanto sucesso na sua vida, que eram pessoas fracassadas. E o Napoleão Hill descobriu de fato que dentro dessas 500 pessoas super bem-sucedidas, de que quem pensa de fato enriquece. E ele compactou nesse livro aqui como que as 500 pessoas mais bem-sucedidas daquela época, como o Henry Ford, que criou a Ford, né? O Thomas Edison, que inventou a lâmpada, e diversas outras invenções, presidentes da República aqui dos Estados Unidos, e mentes incríveis. O que essas pessoas pensavam? Como que essas pessoas pensavam? Como que elas agiam? Como que elas se comportavam? E durante mais de 20 anos da sua vida ele se dedicou nesse estudo. E dentro desse livro ele colocou 13 princípios. 13 princípios do qual ele acreditou e ele percebeu que essas pessoas tinham em comum. Do qual cada princípio desse é trabalhado dentro de um capítulo. E ele vai, através de histórias das pessoas que vivenciaram essa transformação, através da vida delas, o que elas conquistaram, o que elas desenvolveram, como que de fato eles conseguiram alcançar grandes riquezas. Riquezas de mais de 100 milhões de dólares, riquezas de mais de 1 milhão de dólares, mais de 10 milhões, riquezas realmente incríveis. E eles descobriram que de fato quem pensa enriquece. Então nessa jornada toda, né, ele fala, o primeiro capítulo é o desejo. Você tem que ter um desejo ardente da riqueza. E se você não tiver hoje, você pode criar esse desejo ardente. Depois do desejo, você tem que ter a fé. E fé é realmente algo incrível. Fé é você ter uma certeza absoluta, de fato, de que algo pode acontecer para a sua vida. Então, o desejo, a fé. Depois ele tem um capítulo da autossugestão, que ele fala o quanto que é importante você
criar autossugestões para sua mente subconsciente. Através da sua mente consciente, você vai criar autossugestões sobre o que você acredita que você merece. Realmente é incrível. Conhecimento especializado é o quarto capítulo, que é o quarto princípio também, né? Que é super importante. Se você quiser ser muito bem sucedido em algo na sua vida, você tem que se dedicar a ter um propósito definido, a se especializar ao máximo e ser bom em alguma coisa especificamente. Né? E ele fala da imaginação, a faculdade mental, né? Da nossa imaginação, quanto que é importante, né? Como que as pessoas utilizaram essa faculdade mental incrível de imaginar para criar novos serviços, melhores serviços, para poder criar a sua realidade, planejamento organizado. Todas as pessoas que criaram grandes fortunas, elas tiveram planos. E tem algo muito interessante que ele fala, que é o seguinte: a pobreza não exige plano nenhum. A pobreza, ela simplesmente ocupa a mente das pessoas. Se você quiser ser pobre, se você quer continuar sendo pobre, eu não sei qual o nível de riqueza que você tem hoje, financeira, mas se você quiser ser pobre, basta você não fazer nada. Você não precisa de planos para ser pobre, mas para você ser rico, você de fato vai precisar de planos, e planos muito bem elaborados. E se você não estiver conseguindo hoje, é somente um sinal de que os teus planos ainda não são bons o suficiente, que você vai ter que ir mudando os teus planos até você conseguir. A gente só desiste, a gente só fracassa de fato quando a gente desiste. E o fracasso, ele só começa a existir quando você de fato permitir que ele exista, né? Decisão. Esse é um capítulo incrível, como que ele mostra como que a mente de duas pessoas começou a surgir a decisão de fazer os Estados Unidos hoje ser o país independente que é, a partir da decisão tomada na mente de duas pessoas apenas. Realmente é incrível que tudo na sua realidade, tudo na nossa realidade, ela começa a mudar à medida de que nós tomamos uma decisão de fato. Quando a gente toma uma decisão, todo o nosso universo muda, absolutamente tudo muda, tá? Persistência, ou seja, você ser persistente o suficiente para que você possa alcançar os seus objetivos. Então ele mostra que todas essas pessoas incríveis foram super persistentes. Elas não se deixavam abalar de forma alguma, às vezes por alguns fracassos temporários. Jamais elas deixavam a persistência de lado. E elas percebiam que cada vez mais que elas se dedicavam, sempre elas iam mudando as suas realidades. O poder da mente mestra é realmente incrível. Quando você tem diversas pessoas pensando num propósito específico, pensando de fato em uma realização específica, você pode trazer para a sua realidade realmente algo incrível. Ele traz um princípio de, por exemplo, se você colocar o cérebro humano é como se fosse uma bateria, né? E quando você coloca vários cérebros pensando sobre uma determinada solução, esses cérebros vão conseguir colocar mais energia nessa solução. Então, se você juntasse várias baterias vão poder proporcionar mais energia ainda suficiente do que somente um cérebro. E entre o cérebro de uma pessoa, os pensamentos de uma pessoa e o pensamento de uma outra pessoa, existe uma terceira inteligência que é criada ali através dessa força, dessa inteligência infinita, que o Napoleão Hill chama de éter, dentro desse livro, né? O mistério da transmutação do sexo, né? Que ele diz que o sexo é a maior emoção que o ser humano pode realmente sentir. E ele fala que se você conseguir transformar esse tipo de emoção, esse tipo de sentimentos também num objetivo definido, realmente algo incrível pode acontecer na tua vida, na realização, na construção de riquezas, né? Tem um capítulo só sobre o subconsciente, que é o 11º passo em direção à riqueza. Realmente, o subconsciente é onde que está de fato o poder, sabe? É onde é a nossa mente emocional. É através da nossa mente subconsciente que as nossas ideias, nossos pensamentos são conectados de alguma forma nesse éter, realmente nessa substância amorfa, como é falado no livro A Ciência para Ficar Rico, que é um livro também que eu vou fazer depois uma revisão, né? Se você está gostando dessa revisão, deixa sua curtida no vídeo, se inscreve aí no canal. Eu quero poder contar com a tua ajuda também, até o final desse ano 2018, ter 50 mil inscritos aqui no canal, e a sua ajuda que vai fazer com que isso aconteça, tá? O 12º capítulo é o capítulo que ele fala sobre o cérebro, né? Que o cérebro é uma estação de transmutação, de comutação eletrônica, né? Ela é uma receptora de pensamentos, sabe? Ela transmite e recebe pensamentos. E essa estação de transmissão, ela recebe os pensamentos
na frequência da qual ela está configurada, como se fosse uma estação de rádio, sabe? Da qual, se você conseguir mudar a tua frequência de pensamentos, você vai conseguir receber ideias que estão nessa determinada frequência, e você consegue aumentar a tua frequência de pensamento à medida que você melhora a qualidade da sua vida, à medida que você estuda, à medida que você repete as informações. Realmente é incrível. O 13º passo, ele chama de sexto sentido, né? Que é a porta do templo para a sabedoria, né? Que ele fala que depois que você consegue dominar os outros 12 princípios, de fato você consegue dominar esse princípio da intuição, né? Que é o sexto sentido. É quando você começa de fato a seguir a tua vida acreditando mais num poder além que existe, sabe? Porque existe um poder além de nós. O ser humano ele ainda está muito pouco desenvolvido para poder saber de fato qual é essa força inteligente, qual é essa força infinita que faz com que se siga o dia, a noite, sol, chuva, verão, outono, inverno, a vida de fato ela continuar sendo da maneira como que ela é. Existe uma força além da nossa consciência. Existe uma força além de tudo que a gente possa imaginar, da qual movimenta toda essa realidade. E ele diz de fato que quando você começa a acreditar mais nesse sexto sentido, quando você começa de fato a se conectar mais nesse poder intangível, a sua vida completamente muda. Então o sexto sentido é o 13º passo em direção à riqueza. E ele dá mais 2 capítulos como se fosse uns bônus. Esses 13 são os princípios, mas ele dá mais 2 capítulos que fala o seguinte: como que você pode vencer os 6 fantasmas do medo, porque realmente são 6 os fantasmas: medo da velhice, medo da pobreza, medo da morte, medo de não ser amado, enfim, são os 6 medos principais, como você pode vencer isso. E o 15º capítulo, que é a oficina do diabo, né? Que é como você pode se livrar de influências negativas, né? É realmente um livro assim extraordinário. Para mim, Quem Pensa Enriquece não é um livro somente do qual eu li uma vez, é um livro que eu estudo até pelo Bob Proctor. Eu vou passar aqui, ó, você vai perceber que várias páginas estão marcadas, tá vendo? Com marca-texto e tal. Um livro que eu realmente estudo, a capinha dele aqui está começando a ficar mais dobradinha e tal. E realmente é um livro que fez e faz muita diferença na minha vida, sabe? Eu estudo esse livro todo dia, foi uma sugestão até do Bob Proctor também, e que mudou e muda muito a minha realidade, sabe? Eu quero deixar para você também, para você estudar. Então, se você ainda não tem o livro Quem Pensa Enriquece, você pode comprar ele pelo link que está aí embaixo, é um link especial meu de afiliado, tá? E eu quero já te fazer um convite também, que o próximo vídeo eu vou falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, o livro do T. Harv Eker, que é um livro super legal também. Então, se você quiser continuar esse estudo sobre riqueza, sobre criação de realidade, no próximo vídeo eu vou falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido, é o primeiro vídeo que eu estou gravando dessa série sobre os livros que eu estou lendo, realmente compartilhar um pouquinho para você. Deixa seu comentário aí, qual a sua sugestão, o que eu posso melhorar nos próximos reviews desse vídeo, dessa análise que eu estou fazendo desses livros. Você já leu o livro Quem Pensa Enriquece? Você também lê ele todo dia? Você pretende ler? O que você achou desses princípios que eu coloquei aqui, desse resumão que eu fiz para você do livro Quem Pensa Enriquece, tá bom? Quero muito ver seu comentário aqui embaixo também, e depois você assiste lá o vídeo eu falando sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, tá ok? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.